Olá, entra no ar mais um programa Contraponto, a Voz do Povo. Um espaço aberto para dar voz e vez à população cearense. E no programa de hoje, iremos abordar o tema economia pós-pandemia. Iremos debater questões como o caminho para a recuperação da economia brasileira após o coronavírus, a expectativa da economia cearense para o segundo bimestre, o tempo em que o comércio levará para se estabilizar, entre outras questões. Então fique ligado, hein? Hoje teremos como convidado o Dr. Ricardo Aquino Coimbra, ao meu lado aqui no programa. Ele é economista, mestre em economia pelo COEM, UFC, presidente do Conselho Regional de Economia Ceará, Corém Ceará, professor de graduação e pós-graduação pela Unicet, Unifanor, US e FAMetro. É colunista do Segunda Opinião e coordenador de pesquisa e desenvolvimento da ONG Movimento Coesão Social. Seja muito bem-vindo, doutor Ricardo. Obrigado. Prazer, viu? Bem, conosco aqui também, ele é empreendedor, também doutor Carlos Marcieri, empreendedor em vários segmentos do mercado, como a construção civil, restaurantes, hotéis, cemitério e outros ramos. Começou a empreender aos 16 anos de idade, hein? Na cidade de São Paulo. Vamos saber um pouco mais daqui a pouquinho sobre a sua história. Seu Carlos, seja muito bem-vindo. Ronaldo, Ricardo, prazer estar aqui com vocês para a gente debater um pouco esse assunto tão polêmico. Exato, vai ser um programa com certeza muito prazer, bom hoje, viu? Com certeza. Muito prazer. Bom, nós temos então, vamos iniciar aqui com um vídeo que eu gostaria que você prestasse muita atenção. Algumas manchetes dos jornais sobre o desemprego na pandemia. Vamos acompanhar. Bom, setor hoteleiro tem situação aí, como a gente está vendo. Restaurantes também já demitiram cerca de 24 mil trabalhadores, 5 mil trabalhadores de bares e restaurantes foram demitidos, isso já passou com certeza desse número, aí foram no início dessa pandemia em que nós estamos vivenciando aqui no nosso estado. O setor hoteleiro, como a gente viu aí, tem uma situação muito crítica no Ceará, a ocupação já está bem abaixo, que chega aí dos 10%. Do dia que foi publicado essa matéria, a situação realmente teve uma piora. Vou começar aqui comentando aqui um pouquinho sobre essa questão, doutor Ricardo, que é economista, sobre essas manchetes que acaba desmotivando aí muitas pessoas a empreenderem aqui no estado, no Brasil como um todo, acho que no mundo, né? O que a gente pode observar, né, que o impacto da Covid-19 é um impacto muito forte, em toda a economia, em todos os setores de atividade, né? Você tem exceções de alguns setores de atividade, aqueles que estavam mais organizados, mais enxutos, que se precaveram com antecedência, e também aqueles relacionados com, segundo o que foi apresentado pelas esferas do governo federal e estadual, aquilo que está relacionado com o consumo de necessidades básicas, Então, esses setores, você observa que eles tiveram uma capacidade de manutenção das suas atividades, alguns tiveram até crescimento da sua lucratividade, mas a grande maioria tiveram fortes impactos significativos. Algumas empresas, elas vão ter dificuldade de retornar suas atividades. Por que elas vão ter dificuldade? Porque nós já estamos aí com 70 dias, Agora, dia 1º, a gente voltou aqui no estado do Ceará às atividades, mas em outros estados, a gente ainda tem uma situação ainda bem difícil de retorno das atividades. Então, muitas empresas com muita dificuldade, de recuperar suas atividades econômicas. E se a gente for observar a situação financeira de muitas delas, elas não vão ter capacidade nem de honrar com as rescisões contratuais dos seus funcionários, o que se vê hoje é uma necessidade proeminente, de que os planos que já foram propostos pelo Banco Central, pelo próprio Ministério da Economia, pelo BNDES, é que esses recursos, através das instituições financeiras públicas ou privadas, elas cheguem efetivamente na ponta. O que é que a gente chama na ponta? Aqui cheguem ao empresário, ao pequeno, ao médio, ao grande empresário, ou seja, que ele consiga ter um fôlego financeiro, para que ele consiga sair dessa situação crítica. E o que é esse fôlego financeiro? São as linhas de crédito. E o grande problema hoje é que as instituições financeiras, elas estão temendo liberar essas linhas de crédito para as instituições, para as empresas. Por quê? Porque muitas vezes ela não vê naquela empresa essa capacidade de recuperação e de retorno da sua atividade. Mais popular, medo de levar um calote.
medo de levar o grande calote. O grande problema está exatamente nisso. Você ter uma instituição financeira que não seja apenas a pública, né, o que provavelmente vai acontecer no primeiro momento, aí talvez o Banco do Brasil, Caixa Econômica e Banco do Nordeste, né, sendo talvez o elo de aproximação com as empresas, com taxas mais baixas, e as taxas propostas pelos programas, elas são mais baixas. O grande problema é exatamente na garantia, né, de que as empresas vão ter a capacidade efetiva de honrar com esses compromissos. Então, na minha visão, né, eu acho que a gente tem que ter um grande programa de fomento para as empresas que se mostrem ou que se mostrarem capazes desse processo de recuperação. Como é que poderia ser isso daí? As empresas que já têm situação complicada ou que vão ter a necessidade de aporte de recursos, né, de que esse financiamento ele seja por um prazo mais elastecido, né? As taxas elas já são atrativas, mas você precisa de um prazo maior de fôlego para essas empresas e muito provavelmente um prazo de carência mais elastecido, ou seja, para que as empresas consigam gerar um fôlego financeiro e aí ter essa capacidade. Começar a pagar aí as primeiras parcelas. As primeiras parcelas suavemente e lá para frente aí você ter uma perspectiva, né, de capacidade de fazer isso. O grande problema é que, como você teve uma forte retração, você vai ter um impacto significativo na arrecadação de estados, municípios e do governo federal, o que também um pouco dificulta essa capacidade de gerar esse recurso. Ou seja, para que isso possa acontecer, a gente vai ter a necessidade, naquela MP lá que virou depois uma proposta de recurso extra do orçamento de guerra, né? É provável que a gente tenha um impacto financeiro significativo nas contas públicas no ano de 2020, ou seja, a gente vai ter um rombo fiscal muito grande, né? Ou seja, esse rombo fiscal ele vai ser resolvido lá para frente. O problema também é saber se até que ponto, né, principalmente o governo federal, ele vai estar disposto a assumir esse ônus integral ou sozinho, né? Ou seja, se você também assume de forma significativa, você tem um comprometimento muito grande da situação fiscal, você gera esse impacto geral, não só na perspectiva do curto, médio e do longo prazo. Então, esses projetos eles estão sendo trabalhados pela equipe econômica lá do Paulo Guedes, aí a gente tem o cearense Mansueto, né? Tem o Adolfo Saxida, tem o Valderi. Então, os três, né, que porventura são daqui ou tiveram por aqui, né, a gente sabe que eles estão se empenhando nessa perspectiva. O grande problema muitas vezes é conseguir, né, como esse caso do crédito, as propostas foram interessantes, mas a gente não está conseguindo ver a efetividade disso. Ou seja, em torno de 10% dos recursos que foram destinados para esse programa inicial, apenas 10% estão sendo utilizados. Por quê? Porque as instituições financeiras receberam crédito, mas elas estão com medo de liberar esse crédito. Então, talvez tenha que ter um ajuste em algumas dessas propostas para que você consiga efetivar a ideia inicial, que era gerar o fôlego financeiro para as empresas. Ok, daqui a pouquinho vamos saber também na prática aqui com o seu Carlos, que nós mostramos aqui na matéria, algumas matérias de jornais, exatamente o ramo dele, que é hotéis, né? E também restaurantes. Foi uma área que o senhor investiu muito aqui também. Ronaldo, eu penso assim, eu penso que nós temos que ter calma. Os empresários não podem, nesse momento, ter ações abruptas, né? Tem que ter razoabilidade, pensar, recuar, não deixar que o medo, vocês aí empresários, não deixem que o medo adote a sua cabeça, porque aí nada é razoável, você fica um ser que não vai pensar, não vai conseguir achar um caminho, e nós temos que pensar que nessas dificuldades, como empresários, nós somos os grandes pensadores, além de empreendedores. Então nós temos que buscar um caminho razoável, porque nós temos famílias que dependem de nós, empreendedores. Eu endosso todas as palavras do Dr. Ricardo, só queria acrescentar o seguinte: o governo federal, Dr. Ricardo, ele terá de qualquer forma que viabilizar
esse recurso para os empresários, não para as empresas públicas, e sim para as empresas privadas, porque é isso que vai retomar a nossa economia. As pessoas extinguem o seu negócio porque não tem recurso. Então, eu tenho que endossar todo o comentário do doutor Ricardo. Daqui a pouquinho vamos saber mais um pouquinho sobre os empreendimentos que já fez aqui no Estado, qual a expectativa para o segundo semestre. Bem, colocamos à disposição o nosso WhatsApp, que é o 99954-1010. Você pode participar conosco também aqui no programa Contraponto. Hoje estamos discutindo economia pós-pandemia. Bem, nós vamos agora ouvir o depoimento da Mari Lúcia Girão. Ela é comerciante, ela também quer dar a sua opinião. Mari, é com você. Afetou muito, porque o meu comércio aqui, como você vê, eu trabalho com madeira, né? Trabalho com madeira e esse comércio aqui não tem como eu vender nada, porque a loja é fechada. E nesse tempo, né? Quem é que vai comprar isso aqui? E eu tinha muita encomenda antes, né? E foi tudo cancelado. E eu tô aqui. Vai fazer 3 meses sem eu vender nada. Aluguel, pagar aluguel, água, luz, telefone. Porque aqui é só família. Quem trabalha aqui é eu, meu marido, minha filha e meu genro. Sim, os comércios que é só família, as empresas que é só família, né? Poderia ter dado uma chance. Aí tá muito difícil. Eu pagando aluguel caro. E não sei o que fazer. Hoje é dia de eu pagar meu aluguel, não tenho um centavo para pagar. Eles poderiam, pelo menos, abrir um crédito aí pra gente, né, começar de novo. Porque quando começar o negócio vai ser mais difícil, né? Daqui que o comércio levante de novo. Já passei o ano passado um ano difícil. E aconteceu mais isso. E eu não sei como é que vai ser. Quando abrir, para a gente se levantar de novo, a economia começar a circular, vai ser difícil. Tá aí, situação realmente difícil, né, dessa comerciante, que é a Mari Lúcia Girão, né, que ela, exemplo dela, muitos outros também comerciantes estão na mesma situação. Bem, nós estamos na linha com o doutor, que é advogado, Eugênio Duarte Vasques. Ele possui graduação em Direito pela Unifor e é especialista em Direito Empresarial pela PUC de São Paulo. Doutor Eugênio, o senhor está bem? Opa, tudo bem, graças a Deus. Só pedir para melhorar um pouquinho o seu áudio aqui no estúdio. Agora estou lhe ouvindo. Prazer em conversar, né, com o senhor, doutor Eugênio. Sim. Bom, doutor Eugênio, nós estávamos acompanhando aqui agora já uma comerciante dizendo da situação, né, que chegou o dia dela, inclusive, pagar o aluguel e ela não tem. Né? E nós estamos acompanhando aqui o decreto, né, de retomada da economia no Ceará, que trouxe aqui várias regras, né, de transições. E como seriam essas regras e como se dará essas transições, doutor Eugênio? Bem, na verdade, as transições, elas são por etapas, né? Uhum. São algumas etapas já previamente definidas pelo decreto, mas que podem alterar conforme o nível da curva da doença, né? Se aumentarem os casos e tiver também uma redução do número de vagas nas UTIs, não pode haver a reabertura da economia, né? Em alguns setores. O que se sabe, basicamente, é que essa reabertura ela vai determinar alguns pontos básicos que sejam, inicialmente, uma redução considerável de número de pessoas no mesmo ambiente, né? Em alguns setores específicos da economia, começará primeiramente com indústria, com a parte de construção civil e material de construção, depois começam as empresas de serviço, para só então depois começar novamente questão de restaurante, shopping center e outros comércios específicos. E por último a educação, né? A questão dos colégios, né? Que é a última fase de abertura da economia. Bem, Tudo doutor, isso pode mudar se houver aumento de casos e a curva voltar a crescer. Ok. Então realmente é um problema muito sério, mas que eu entendo que essa comerciante está passando por esses problemas gravíssimos dos aluguéis. Existem mecanismos de discussão, inclusive judiciais e extrajudiciais, em que a pandemia não pode ser negada, né?
Então, é um problema social, um problema que nós estamos vivenciando a todos nós. Não só quem aluga um imóvel, mas quem loca esse imóvel também está passando por problemas. E aí o bom senso tem que prevalecer. Sim. E com certeza a pandemia não pode estar fora dessa discussão, seja ela extrajudicial, seja ela judicial. Bem, doutor Eugênio, qual a estimativa a médio prazo, né, para que as empresas possam alavancar no faturamento? Existem alguns dados do próprio Siduscom, do FEComércio e da FIEC, que fizeram um estudo que somente no último trimestre do ano é que nós teremos uma volta do crescimento da economia, mas a passos muito lentos ainda. Aham. O impacto vai durar esse ano de uma forma, vamos assim dizer, plena. O ano de 2020 foi um ano em que nós podemos dizer que a economia ela estabilizou e decresceu de uma forma que os números não negam. Todos os setores foram atingidos, todos, gravemente. Alguns setores, por causa da natureza da pandemia, se mantiveram estáveis e cresceram muito, e quem se reinventou conseguiu superar a crise. As pessoas que se reinventaram, que inovaram, né, nós temos aí grandes exemplos de grandes marcas brasileiras, por exemplo, o Chili Beans e a Reserva, acho que o deputado conhece, são marcas conhecidas no mercado, que conseguiram atingir o mesmo faturamento focando nas vendas online, ou seja, na reinvenção do próprio produto. Uma marca que vende, por exemplo, óculos barato, como essa marca Chili Beans, focou numa outra questão, que foi óculos de grau. Todos ficamos em casa, lendo muito, né, assistindo muito televisão, assistindo também muitos programas interativos. Sim. E com isso muitas pessoas reclamaram da visão. E eles focaram num nicho diferente, enquanto venderam 10% do que vendiam antes de óculos de sol, venderam 80% mais de óculos de grau. Então as pessoas agora as pessoas passaram a comprar o óculos de grau mesmo sem fazer a consulta nesse caso, né? Eu acho que o meu deve ser 2, 1,5. Na verdade, eles criaram inclusive a telemedicina, né? Teleconsulta. Sim. Você se consulta no site com um oftalmologista, esse oftalmologista diz para você qual é o seu grau e a pessoa comprava no site e adquiria o produto. Entendi. Bem, doutor Eugênio, a medida provisória 936 suspendeu os contratos de trabalhos por 60 dias, né, e reduz aí por 90 dias, ou enquanto durar essa pandemia. Essa medida poderá ser convertida em lei, né, e ela é benéfica para as empresas e para os trabalhadores nesse momento? Essa medida foi uma medida muito elogiada, independentemente de posição política, por quem quer que seja, foi muito elogiada pela forma como atingiu, né, tanto um lado como o outro, o empregado e o empregador. As suspensões e as reduções, diga-se de passagem, deverão ser lembradas como matérias de preservação dos empregos. Nós estamos falando de duas medidas excepcionais diante da pandemia que têm como objetivo maior a manutenção dos empregos. Sim. Essas medidas, como você bem colocou, 60 dias para suspensão e 90 dias para redução de trabalho e salário, são medidas que devem ser adotadas no momento de pandemia. Uhum. Como essa medida provisória 936, ela estava por vencer, ela estava próximo de cair a sua vigência, o Congresso Nacional, recentemente, na semana passada, prorrogou a vigência dela por mais 60 dias. Sim. E, no meio desses 60 dias, o Congresso deverá estudar medidas para transformar essa medida provisória em lei e talvez ampliar benefícios para as empresas nesse aspecto. Porque, como você sabe, deputado, dificilmente uma empresa que vai voltar, ela vai voltar como antes. Sim. Né? Nós temos, inclusive, proibições no decreto de número de pessoas e assim por diante. E mesmo que a empresa volte, o número de mesas, por exemplo, num restaurante, vão ter que ser ter um distanciamento de 2 metros, então vai ter que ter menos garçons, por exemplo, vão ter menos funcionários nas empresas, e alguns desses funcionários, para que não percam o emprego, deverão ficar em casa, fazendo teletrabalho, por exemplo, Sim. ou terão seus contratos suspensos e assim por diante. Então,
o Congresso deverá estudar mecanismos para ampliar essa suspensão e essa redução por mais tempo, para que as empresas não optem pelo mais drástico das decisões, a mais drástica delas, desculpe, que é a demissão. Então, o que se pode fazer até hoje são esses 60 dias de suspensão e 90 dias de redução. Passado esse período, não se tem mais nenhuma possibilidade. E é por isso que o Congresso prorrogou por 60 dias a vigência dela, para que nesse meio termo possa incluir lá algumas medidas de socorro às empresas e aos empregados. Ok, doutor Eugênio, eu queria agradecer aqui a sua participação no programa, tá certo? Foi muito proveitoso aqui as suas explicações. Tenho certeza que tirou a dúvida também de muitas pessoas. Muito obrigado, doutor Eugênio. Tudo de bom, viu? Agradeço a oportunidade, estou sempre às ordens. Um abraço. Muito obrigado, um grande abraço. Bem, o Joaquim Tomás, ele é autônomo também, ele está comentando aqui um pouco mais sobre a situação que ele está enfrentando. Vamos assistir. E aí eu acho que o governador era para ter liberado já muitas lojas por aqui, que não tem nada a ver com o negócio. Porque já tem muita loja aberta em todo canto aqui já. Aí não sei como é que vão fazer agora aqui para frente. Estão esperando mais uns dias. Aí eu tô em dúvida aqui, estou no mato sem cachorro. Muita coisa aconteceu, porque eu estou parado, só recebi o primeiro auxílio que eu recebi do seguro que o governo deu, né? Só recebi a primeira parcela agora. Aí eu estou em casa parado, sem fazer nada, dependendo da gente. Muita gente me ajudou já, sabe? Porque eu não tenho de onde me virar, eu trabalho nessa banquinha bem aqui, camelô. Aí estou parado e só em casa parado, sem receber nada, porque era para mais ter um isolamento mais. Muita gente ficou em casa, muita não ficou. E muitas coisas foi alterado, o governador falou. Acho que é muita coisa que ele falaram demais, porque não precisava desse isolamento correto, direto, todo canto parado. Um prejuízo grande para o país. Principalmente para o pobre, né? Tem muita lojinha aqui, ó, é só o proprietário. Não tem empregado. Mas tá aqui, quebrou essa loja aqui da lanchonete, ó. Na outra rua, bem as 3 fechou. Aí se você é o locatário da loja, só é ele e a mulher. Não tem negócio de dar muita gente, né? Entra um cliente, 2 perdidos por casa. É difícil, né, para mais um autônomo, né, que também aí está numa situação difícil também. Doutor Ricardo, qual a visão de futuro, né, que as empresas vão precisar de ter a partir de agora, na sua opinião? As empresas elas têm que ter uma visão de médio e de longo prazo, né? Porque o processo de recuperação ele vai ser lento e gradual, né? Como a gente viu aí, né, o processo de retomada ele vai ser, aqui no estado do Ceará, vai ser progressivo, né? A cada fase você vai ter a inserção de novas atividades. Isso está acontecendo aqui no Ceará, vai acontecer em São Paulo, vai acontecer em Minas, vai acontecer em todos os estados. Então esse processo de retomada das atividades de todas as empresas, ele vai ser gradual. E como o telespectador falou, né, essa capacidade, ela não vai ser 100% do que era antes. Né? Ela vai ser bem menor, ou seja, e também você tem o crescimento do desemprego forte, que aí inclusive, você tira... uma pesquisa do Sebrae, estava vendo aqui hoje, são 13 milhões de desempregados no Brasil, e poderá chegar a 20 milhões, né, daqui 2 a 3 meses. Isso. Né? Então isso é preocupante. É preocupante porque você diminui a capacidade de consumo das pessoas. Então se você vai ter uma menor capacidade produtiva, um menor potencial produtivo das empresas e uma menor capacidade de consumo das pessoas, você vai ter uma queda significativa da circulação da atividade econômica. Ou seja, você vai ter uma queda do PIB aí, sei lá, 6, 7%, muito provavelmente para o ano de 2020. Então, você tá voltando às atividades, mas a volta dessas atividades não garante que você vai ter efetividade disso. Em outros países que as atividades retornaram, uma parte significativa dos consumidores não voltaram. Eles não voltaram por quê? Porque não tem capacidade de consumo, porque você teve uma forte atração da capacidade de consumo e também de renda, e também o medo da pandemia. Então, você abrir a atividade econômica ou retornar não significa dizer que imediatamente você vai ter aquele fluxo financeiro. Então, sabendo disso, as empresas têm que repensar, bom, como é que era a minha capacidade produtiva antes, como é que é a minha capacidade produtiva hoje, quanto disso daí eu vou efetivar para
para projetar quanto é que vão ser as minhas despesas e quanto é que vão ser as minhas potenciais receitas, para que eu possa trabalhar isso daí, né? Não só na minha capacidade produtiva, mas na minha capacidade de recebimento dessa capacidade produtiva. Ou seja, se eu tinha um potencial de 100, eu só vou chegar agora no potencial de 60 ou de 70, eu só vou poder ter essa capacidade de recebimentos, mas nem talvez esses 70% ou 60% eu vou ter efetivamente realizado. Então, com base nisso, eu tenho que me reestruturar, pensando no curto, no médio e no longo prazo. É por isso que o processo de recuperação no mercado de trabalho, ele se dará de forma ainda mais lenta. Por quê? Porque muitas empresas, nesse primeiro momento, demitiram funcionários e estão voltando, ou quando voltarão às suas atividades, vão voltar com esse quadro. Só vão recontratar pessoas à medida que você tiver uma recuperação de forma mais efetiva das suas atividades. Então, a recuperação do mercado de trabalho, ou seja, a diminuição do desemprego, ela deve ocorrer só mais lá na frente. À medida que as empresas vão ampliando novamente a sua capacidade produtiva para voltar para aquele estágio anterior, né? E aí você vai tendo uma recuperação do emprego e aí uma recuperação de renda. Inclusive, só nessa pandemia agora, foram 3 milhões, né, de pessoas que foram demitidas no Brasil. Né? Isso, Altíssimo. e a expectativa, esses dados ainda são de março. À medida que os dados de abril entrem, que os dados de maio entrem, você talvez tenha uma elevação maior dessas informações, né, e desse impacto forte. Então, aqui o estado do Ceará, como está começando esse processo de recuperação agora, pode ser que a gente comece a ver algum tipo de resultado positivo, referente a junho, porque voltou algum tipo de recuperação, lá para julho, agosto, setembro, talvez, né, a gente tenha aí o primeiro trimestre que a gente já teve aí de queda do PIB, a gente deve ter uma forte queda do segundo, talvez uma estabilização no terceiro, ou um pequeno crescimento no terceiro, para quem sabe ter uma maior recuperação do quarto em relação ao terceiro. Mas é provável que o estado do Ceará também tenha um impacto significativo, né? Uma queda talvez de 4,5% ou 5%. Vai depender muito do que vai acontecer para frente, né? Sim. E das políticas, principalmente a nível federal, né? De fortalecimento das empresas, daquilo que eu comentei anteriormente. Então, as empresas têm que repensar, têm que se reestruturar, têm que se replanejar para o ano, né, para ter essa perspectiva do que vai acontecer no curto, no médio e no longo prazo. Okay. O seu Carlos Marcieri também é um empresário, vamos saber aqui agora na prática. Conversávamos aqui agora há pouco também que o empresário ele vai ter que se reinventar. Com certeza, né, para poder se organizar e se reinventar. Para poder se manter os empregos também, né, como o senhor inicialmente comentou, que são famílias que dependem também, né, das empresas. Aqui no Ceará, só no Ceará, por exemplo, 27 mil pessoas deram entrada, né, no seguro-desemprego, nesse período agora da pandemia. Um número altíssimo também, muito preocupante. Né? Agora, a primeira pergunta que eu faço aqui para o senhor, como tomou as decisões, né, para o seu negócio em meio à pandemia? O que está conseguindo manter, né, e o que está parado nesse momento? Deixa eu aproveitar a oportunidade, voltar um pouquinho no doutor Eugênio, né? Doutor Eugênio, doutor Eugênio, o advogado. Eu como empreendedor, não poderia deixar e perder a oportunidade, que eu quero saber como é que funciona esse negócio de consulta online. É bastante interessante. Um novo negócio aí. Mas, enfim, como o doutor disse, eu não acredito em números nesse momento. Porque nós estamos num momento instável, o FMI dá um número, o Banco Central dá outro número, são números. Não aconteceu nada ainda. Eu acredito como empresário, em se organizar e verificar como se recupera a sua economia individualmente. A ReHap, por exemplo, ela em 3 dias, o doutor Ricardo deve saber disso, ela criou, fechou as suas lojas, pegou todos os seus estoques e se criou um centro de distribuição pela internet. ReHap de brinquedos. ReHap Brinquedos. Nós sabemos que em 1929, pós-crise, recessão, foi onde criou os supermercados. Porque um tinha uma lojinha de um açougue, outro tinha uma lojinha de um cosmético, outro tinha enfim, o cara na crise falou, não, pera, eu preciso facilitar tudo isso, e eu preciso ter poder de compras, então eu vou colocar isso aí
tudo num espaço só. Foi aí que se criou o supermercado. Então nós temos que se reinventar, buscar essas alternativas. As pessoas muitas vezes acham que a Uber, a Airbnb, o cara teve uma visão, não. Foi na recessão de 2008, o doutor Ricardo deve saber disso, você deve saber disso, 2008, 2009, se eu não me engano. As pessoas desempregadas na sua casa, 70% das pessoas nos Estados Unidos e na Europa desempregadas. O cara falou, bom, eu tenho um quarto vazio, eu tenho um carro na garagem, vou fazer disso um negócio. Então, é aí nesse momento que nós temos que nos fortalecer, não deixar o medo nos apavorar, porque cria um bloqueio da razoabilidade, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Nós temos que pensar e criar alternativas. Pensar de forma coerente, conversar com nossos colaboradores, não são nossos funcionários, são nossos colaboradores. Muito bem. Como são nossos colaboradores, eles estão juntos, nós estamos no mesmo barco. Que se der ruim de um lado para o No empresário, barco, exatamente. Então, por isso que nesse momento eu não gostaria de discutir números futuros. A gente precisa ver essa reação. Eu estive analisando aqui, eu estou até com a retomada aqui responsável, eu achei bastante interessante. Eu sou muito crítico, mas eu achei que, é como eu disse para você nos bastidores, nós não sabíamos nem onde era o interruptor para ligar a lâmpada. Agora já temos o interruptor, já sabemos onde é. Visualizando a luzinha lá. Lá, talvez essa luzinha vá acender agora. E eu achei bastante razoável. Porém, nós temos que alertar a população que é necessário o isolamento. Eu estou falando como empresário, como ser humano, como cidadão. É necessário se cuidar, o álcool gel, a máscara, enfim. Nós temos que cuidar porque nós temos aí um exemplo, Coreia do Norte, Coreia do Sul, aliás. Sul. Fechou novamente. Por quê? Se abriu e o que aconteceu? A pandemia parece que triplicou, às vezes, o número de infectados. Então nós temos que tomar esse cuidado. Porque nós não temos... E outra coisa, a questão econômica, o doutor Ricardo sabe muito melhor do que eu, ela é regional. Nós não podemos comparar a Europa, Estados Unidos, que tem uma arrecadação de 100 trilhões de reais ao ano, com uma economia brasileira que tem 7,5 trilhões de reais. Então, a questão é muito regional, a questão econômica. Então, eu diria o seguinte, vamos navegar conforme os ventos, com calma, com sabedoria, que nós vamos sair dessa. A linha de restaurantes do senhor, por exemplo, nesse momento agora que parou, o senhor continuou vendendo? Sim, delivery? eu reinventei. Nós temos que fazer o quê? A oportunidade não é o delivery? Então, vamos vamos usar a mídia, vamos aproveitar essa oportunidade, vamos anunciar, está aí, a mídia está aí. A área do senhor também é pizzas? Pizza, os meus restaurantes são populares. Aliás, meus filhos, quando eu inventei essa história de restaurante, queriam me interditar. Mas eu adoro desafios. Quais são os restaurantes do senhor aqui para a gente? Não, é uma rede. É uma rede. É uma rede e pode citar alguns? Pode, Vó Maria, Rede Vó Maria Restaurante, é a comida caseira. Sim. Então, eu acho que você tem que se reinventar. Eu dei férias a alguns funcionários, eu fiz acordos salariais, diminuir carga horária e vamos tocar o barco, vamos navegar conforme os ventos. Não é? Se você tem que raciocinar e seguir em frente, eu acho que é isso. O momento é esse. Mas não acredito em números futuros, ainda não. Eu sou muito de exata, de números, viu, doutor? Não é que eu estou aqui indo contra o que o senhor está dizendo. Eu só acredito muito, mas no momento certo. No momento certo. E nessa linha aqui do seu Carlos, daria para conciliar, né, o isolamento agora sem afetar tanto a economia, na sua opinião, doutor Ricardo? O que a gente vem observando é exatamente isso. Você tendo uma recuperação em alguns setores de atividade e aquilo que ele falou, o empreendedor, né? Se a gente der uma observada aí nos dados da Bolsa, né? Eu sou vice-presidente da APMEC também. Para a região do Nordeste, né? Então, eu sou um cara de mercado de capitais. Então, as empresas que mais tiveram recuperação aqui no Brasil, na Bolsa Brasileira, foram exatamente aquelas empresas que se reinventaram. Aí você vê o crescimento das ações da Via Varejo, as ações da Magalu. Então, são recuperações muito fortes. Então, o que foi que elas fizeram? O que é que as outras empresas podem fazer para copiar? Né, aquilo que o seu Carlos falou. Elas buscaram no diferente. Elas montaram o seu centro de distribuição e começaram a vender
através, né, do teleserviço, né? Exatamente. A área médica está agora com a telemedicina que o senhor falou, e tem empresas locais que já estão fortes nessa telemedicina. Então, o empresário ele tem que ser empreendedor, ele tem que buscar as alternativas. E quais são as alternativas que eu posso fazer com que eu chegue no meu cliente final sem ter necessidade de ter a chamada porta aberta. Então, quando você baixa a sua porta, não significa dizer que a sua porta está fechada. Ela pode continuar aberta. E o empresário, o empreendedor, ele tem que pensar nisso. Então, eu baixei a minha porta, mas eu não estou fechado, eu tenho que continuar aberto. Então, quais são os canais que eu tenho para chegar no meu cliente? Eu tenho as minhas informações, eu tenho o meu banco de dados. Eu sei para quem eu vendi. Na semana passada, no mês passado, há 3 meses atrás, há 6 meses atrás. Então eu pego essas minhas informações, em vez do meu vendedor antes estava no balcão, ele vai pegar o telefone e vai, ó, o meu cliente que comprou no mês tal, o que é que ele demanda? E eu vou começar a oferecer. A visão do consumidor mudou também. A visão do consumidor mudou. Eu tenho que ter um empresário que ele seja mais proativo. Em vez dele estar recebendo o cliente, ele tem que estar buscando o cliente. E muitas vezes ele tem essa informação dentro de casa. Ele fechou a porta, vamos estudar. O que é que eu tinha de cliente antes? Quem eram os meus clientes? O que é que eles compravam? Quanto eles compravam? Quais eram os períodos que eles compravam? Então vamos trabalhar da seguinte forma, em vez dele vir aqui, eu vou até ele, né? Só que eu não posso ir fisicamente até ele, de certa forma, mas eu posso ir virtualmente, seja pelo WhatsApp, seja pelo Instagram, seja pelo telefone. Está tão barato falar por telefone hoje. O delivery aumentou 89% nesse período agora. E fazendo aí um adendo aos comentários do Dr. Ricardo, a ReHap teve muita sabedoria, pegou todos os seus funcionários, não dispensou ninguém e os treinou para tal combate, ou seja, para trabalhar ali na sua casa pela internet e vender os produtos. A Magazine Luiza. O funcionário ali, o colaborador, como o senhor bem colocou, né? Ele já vai ter acesso ali ao estoque, o que tem. Exatamente. E ali ele já pode fazer a Magazine venda. Luiza, ela fez o quê? A mesma coisa, a mesma estratégia. Investiu forte na mídia, Luciano Huck, divulgando aí, seja o nosso parceiro, isso e aquilo. Você tem que se reinventar, você não pode abaixar a cabeça. Afinal de contas, nós estamos vivendo uma pandemia. Isso é inquestionável. E os números deixamos para depois. Vamos atrás de buscar resultados, estratégias, e os resultados nós vamos saber lá na frente, para aquele que sobreviver. Bem, o seu José Wilson, ele é comerciante também, quer dar a sua opinião. Seu José. Rapaz, afetou e não afetou, entendeu? Não afetou porque, graças a Deus, estou com saúde. Minha família toda está com saúde, certo? Mas, se a gente de comércio, me prejudicou, porque eu estou com 3 meses fechada, minha loja está fechada, e pagando aluguel, entendeu? Agora, na situação financeira, foi pior. Complicou e muito, complicou de um jeito, e o pessoal que eu estou devendo, que a minha esposa está devendo, Zé Wilson, como é que tá? Tá ruim, não tem condições de eu pagar. Não, Zé, quando melhorar, tu me paga. Tudo bem, eu não vou enganar, porque graças a Deus ela tem estoque para pagar quem está devendo. Mas agora, os meus credores têm que ter paciência, Quando começar a melhorar tudo, a gente começa a pagar o pessoal. Mas que o meu prefeito, o meu governador está certo? Tá. Porque se ele reabre todo mundo, tinha morrido mais gente. Claro que tinha morrido mais gente. Tá aí. Inclusive, ouvindo aqui o depoimento do seu José Wilson, a gente analisando aqui também, o Brasil, hoje, ele tem 106 milhões de trabalhadores, embora a maioria desses trabalhadores não estão conseguindo trabalhar, estão tendo que se reinventar. E desses 106 milhões de trabalhadores, apenas 36 milhões eles são de carteira assinada. Bem, doutor Ricardo, o senhor acredita que em uma volta aí à normalidade, o mundo sairá diferente da pandemia? Não há um receio, né, de que uma mudança cultural, né, na forma de consumo provoca aí perdas no comércio presencial? O que a gente pode observar é que a gente vai ter um novo paradigma, né? Ou seja, você vai ter efetivamente formas diferentes de consumir. Essas formas diferentes de consumir que foram criadas agora, elas vão permanecer. Integralmente? Creio que não, né? Uma parte dos consumidores devem voltar para
o consumo do dia a dia, aquele consumo mais frequente na porta a porta. Mas esse nível ele vai ser numa proporção menor. Ou seja, não só você vai ter uma parte das pessoas trabalhando em home office a futuro, Sim. e as empresas estão observando que a produtividade do home office ela é interessante, e se você não precisa mais ter aquela estrutura maior, você vai ter um custo menor de manutenção da própria estrutura da empresa. É bom para o trabalhador, é bom para a empresa, né? Então isso vai ser um novo paradigma, é um novo, Sim. né? Ou seja, uma nova realidade, uma nova economia, como se comportar no trabalho, como se comportar na venda, né? E aqueles números que você falou, a economia informal no Brasil, ela é muito grande. Parte significativa da economia brasileira, em torno de 60% a 70%, vem do setor do comércio e do serviço, né? E a gente observou agora, principalmente na solicitação do auxílio de R$600, que aquele número que o governo pensava ser, ele é muito maior. Ou seja, a informalidade ela é muito grande, né? Só que no Ceará nós temos 45 mil autônomos. 1.000 autônomos. É um número muito grande. E, pelo outro lado, é interessante você observar isso, que à medida que você tem uma retomada da atividade econômica, ele rapidamente começa a ter a renda dele, ele começa a rapidamente voltar a consumir. Talvez seja aí, o caminho que a gente vai ter, quem sabe, de uma recuperação mais efetiva. Ou seja, se você tem um número muito significativo, muito grande de pessoas que estão ali no setor do comércio, do serviço, que estão na informalidade, à medida que você recupera e ele começa a ter uma pequena renda, ele vai gerar multiplicação na atividade econômica. Vamos torcer que isso efetivamente ocorra, porque aí a gente teria um processo de recuperação mais rápido, né? Talvez em função aí disso, não sei, a inserção de cabeleireiros, né, serviços pessoais, já tem entrado nesse primeiro momento aí na flexibilização aqui no estado do Ceará, porque ele representa um fluxo circular muito grande, né? Ou seja, muita gente formal e informal nesses setores de atividade que começam a receber e também começam a consumir, e aí vão gerando um efeito multiplicativo em todas as outras atividades. Na parte de alimentação, né? Inclusive a Abrazel, que eu acho que o senhor deve fazer parte, né? Estava até tentando ver com o próprio governo se não conseguiria antecipar para uma fase anterior, porque como parte dos indivíduos estão voltando para o mercado de trabalho, restaurantes e bares, né? Porque a volta da alimentação fora de casa, ela está no ciclo subsequente. Eles estão tentando negociar com o governo, pelo menos uma parte disso começar também, agora na fase 1, acho que é na fase 2, porque parte dos indivíduos... dia 8 já, né? Porque parte dos indivíduos vão estar voltando para o mercado de trabalho e esses indivíduos vão se alimentar onde? Né? Então existe essa preocupação e eu acho que está sendo debatida e discutida. Porque também se volta um pouco disso, né? Você também tem uma outra recuperação também desse fluxo, né? Por exemplo, como é que numa barbearia, por exemplo, vai fazer a barba se não pode tirar a máscara? Né? Tem algumas coisas que vai ter que vai ter que ser flexível, né? Que você vai ter que analisar isso, né? Exato. A princípio é a parte do corte, né? Do cabelo por conta principalmente da respiração. Mas aí estão analisando como é que se faz isso. Exato. Né? Ok. Bem, nós temos a opinião também aqui do senhor Ivan Ferreira, ele é autônomo e também que eu gostaria de comentar aqui com a gente no programa como é que está sendo a situação dele. Por gentileza. Olha, eu digo que não, você sabe por quê? Porque como eu falei, esse vírus é um vírus que não tem cura ainda, né? Nem tem vacina. Então se está matando milhões e milhões de pessoas no mundo, né? Então precisa-se de um apertozinho. Mas precisa também um comércio voltar ao normal, porque muitos estão quebrando, muitos estão de portas fechadas. Muitas pessoas estão passando fome nessa cidade, estão sem renda, entendeu? Precisa-se de renda, porque ninguém vive sem renda. Olha, essa pandemia tem afetado não só mim, mas milhões e milhões de pessoas, né? Entendeu? A economia, né? Em tudo tem afetado.
as contas estão atrasadas. A verdade é essa. Mas a gente vai dar certo, vai se organizar, né? Não está fácil, né? Realmente vai ter que se organizar aí muito. Bem, nesse confinamento, 20% as pessoas entenderam que elas conseguem sobreviver com 20%, né, do que elas viviam anteriormente. Então a gente vê aqui que o comportamento das pessoas também está mudando, né? As pessoas passaram a cozinhar mais, né, passaram a ter mais contato com a família, né, passaram a reduzir as suas despesas também. Então a gente vê que as pessoas aqui, elas estão, nesse primeiro momento agora, não estão tendo como, não tem nem onde gastar, né? Quem tem alguma condição, ela está ali realmente segurando, não está comprando nada, né? Com essa preocupação, né, de como será o futuro. A gente viu que agora na segunda-feira já começou a reabrir algumas coisas aqui no estado, e a gente viu que realmente as pessoas começaram a sair, começaram já a iniciar as suas compras, pelo menos aquilo que é essencial nesse momento, né? Então eu vejo que os empresários, eles precisam realmente focar nessa linha da essencialidade, né? O que as pessoas mais vão precisar comprar nesse momento, né? O que a gente pode observar, né, Ronaldo, que você está falando, essa mudança de comportamento de consumo, né? Então isso também serve para o empreendedor, para o empresário, enxergar qual é essa perspectiva do consumidor, desse novo consumidor, para onde ele vai direcionar o seu consumo, né? Quando você diz assim, as pessoas estão priorizando mais a parte de alimentação. Se a gente observar os índices inflacionários, a gente observa que a gente teve crescimento exatamente dos preços dos produtos relacionados com alimentação em casa, né? E teve uma queda significativa naqueles que estão relacionados com aquilo que não é importante, que é o consumo do vestuário, que é o consumo de eletroeletrônicos, que é o gasto com transporte. Então, os dados preliminares inflacionários mostram que você teve um crescimento de demanda de consumo em casa, e esse crescimento de consumo fez com que você tivesse uma elevação dos preços e daqueles produtos que você teve... Por exemplo, a venda de álcool gel subiu 3.000%. 3.000%. Então, você vai ter um novo redesenho desse comportamento, e isso vai gerar impactos agora na reabertura. Então, o setor de confecção, o setor de calçados, para que ele recupere parte das suas vendas, eles vão ter que repensar nos preços, na forma de comercialização, nos prazos, porque provavelmente eles vão ter mais dificuldade de comercialização dos seus produtos. Primeiro porque os indivíduos acham que não vai ser tão necessário o consumo desses produtos. Outro, a capacidade de compra desses indivíduos. Então, as empresas vão ter que repensar como comercializar esses produtos, provavelmente vão ter que trabalhar com margem de lucratividade um pouco menor, vão ter que fazer promoções até para girar parte dos seus estoques, né? Principalmente aqui no estado do Ceará, a gente tem um setor de confecção que ele trabalha com modinha. Então teve muita gente aí que produziu coisa que não vendeu, que talvez vá ter dificuldade de vender porque vai deixar de ser a modinha. Vinha muita gente aqui do Nordeste, principalmente, comprar aqui em Fortaleza, né? Isso, e essa movimentação, ela tá complicada. Então, o que é que você vai ter que fazer? Vai ter que vender essa mercadoria e vai ter que entregar essa mercadoria, seja por malote, de alguma forma. Criar um mecanismo de divulgação, criar sua paginazinha lá no seu Instagram e vender direto para esse cliente que era do interior da Bahia, do interior do Ceará, do Pará. Então, você vai ter que contratar uma pessoa para ser o modelo, para vestir as roupas, para mostrar, dizer, e aí vende e manda, né? Ou seja, você vai evitar que ele se desloque para cá, né? E aí você tem que criar uma rede disso daí. Não é só você, às vezes, talvez as associações de comércio, seja no Beco da Poeira, seja na José Avelino. Então, de repente, eles se organizam e criam uma plataforma de divulgação dos seus produtos, de venda. Então, esse processo de associativismo de empresas é extremamente importante, né? Tem diversos casos de sucesso, não só aqui no Brasil, como lá fora, de união de comercialização de produtos, né? E isso é extremamente importante nesse momento. A aproximação dos empresários para que eles consigam gerar a possibilidade de capacidade de consumo. Seu caso, no ramo da alimentação, por exemplo, agora no delivery, vocês tiveram que modificar o cardápio, as pessoas modificaram os pedidos ou continuou mesmo? Não necessariamente. A questão é como o Ricardo estava dizendo, nós temos que se reinventar.
Fazendo só uma pontuação aí na questão da venda online, eu não tenho dúvida nenhuma que ela vai crescer em torno de 300%. Aham. Porque é muito mais cômodo. Em relação à alimentação, se você fizer as contas, hoje é muito melhor você pedir um delivery com preço razoável do que você fazer compras e fazer em casa. Custo-benefício, no final, eu diria que é muito melhor. Sim. Tá? E então é reinventar, pensar, reinventar, é isto. Tem algum exemplo que o senhor gostaria de dar que o senhor reinventou e deu certo agora? O delivery. O delivery. Delivery. Justamente usando as mídias. O Instagram, o Zap. Não era tão... Eu não fazia tanta propaganda no Instagram como eu estou fazendo agora. E vamos lá, vamos só dar um dado aqui, que muita gente não sabe. Você hoje consegue entrar no seu Instagram, colocar lá um círculo de 6 km, uma circunferência de 6 km, 10 km do eixo da onde você está e divulgar o seu produto por apenas R$6 por dia. Então olha a ferramenta que nós temos. Né? E se você me perguntar assim, mas Carlos, você não tinha essa visão? Não, nunca tive essa visão porque as pessoas iam no meu restaurante almoçar, sempre lotado. Então o delivery, para mim, era uma coisa até secundária. Se sobrar um tempinho, eu faço delivery. Faço delivery. Por exemplo, eu não tinha iFood, né? Que é uma plataforma excepcional. Quanto custa? Eu não estou fazendo propaganda do iFood, não. Sim. Mas quanto custa você ter o iFood? Nada. Para o empresário, nada. Nada. Você acrescenta no seu cardápio, no valor. Né? E não é uma coisa absurda. Então, o que aconteceu? Com toda a visão que eu tenho como empreendedor, eu estava cômodo, eu estava... Né? Meus restaurantes estão lotados. Eu não tenho... Às vezes as pessoas têm que ficar aí na porta esperando para almoçar. Além disso, eu tenho essa encheção que é o delivery. Olha a minha visão, né? E era a minha visão. Por que eu vou pôr o iFood? Olha que coisa, até chega a ser uma coisa ignorante, porque eu poderia usar esta plataforma, o delivery, o iFood como plataforma, e agregar no meu negócio e aumentar lá o cozinheiro, e pôr mais gás, mais boca de fogão e faturar mais. Sim. Então hoje eu estou com essa fatia. Mas é bom. Hoje o principal agora é o delivery. Não, o principal não, só temos o delivery, né? É aí que eu disse para você que lá em 1929 o supermercado surgiu em Chicago. Né? O cara falou, pô, pera, o açougue é lá, que temos um problema aqui de recessão, vou juntar tudo, o meu poder de compra vai ficar muito mais forte, vou poder vender mais barato. Então, é se reinventar, ficar de olho aí nas oportunidades. É como eu disse, o Instagram, ele alcança 10 quilômetros. Para você fazer, entenda o que eu estou te falando, para fazer um delivery, 10 quilômetros de circunferência, é uma coisa absurda que atinge de gente. E custa R$6 por dia. E todo mundo tem um telefone. E o mais bacana disso, que eu não sabia, te confesso, não sabia, desculpa a ignorância, mas atinge justamente aqueles 10 quilômetros de circunferência. Então, olha que bacana. Exato. Então, temos que pôr em prática, se reinventar e seguir. Bem, vamos agora a uma participação por videoconferência. Você também pode participar do nosso programa através do 999541010, que é o nosso WhatsApp. Converso com quem? Olá. Estamos conectando aqui. Oi, Glauber, você está bem? Só não estou lhe ouvindo ainda. Está me ouvindo, Glauber? Pronto. Está ouvindo? Agora estou te ouvindo. Você está bem, Glauber? Tá tudo bem? Tá me ouvindo? Tá, ok. Estou ouvindo. E, Glauber, essa pandemia agora te afetou economicamente? Como te atingiu? Pronto, nessa pandemia eu, por conta de trabalhar por meio de assistência técnica e uma loja de importado, ela veio me afetar porque, enfim, nós tivemos todos os nossos comércios fechados. Então, por conta disso, eu fiquei um pouco restrito de, no caso, não expandir o meu negócio, que no caso são lojas no centro da cidade. Aí o que me veio em mente, como eu já sei cozinhar um pouco, entendo um pouco da culinária, eu fazia muita comida para a gente em casa, então eu vim de usar das minhas redes sociais, tanto o Instagram como o WhatsApp, tá entendendo? Tanto o meu como da minha esposa. A gente fez umas listas de transmissão de WhatsApp, que no caso cada um da gente tem uns 500 contatos na lista, e eu vim a fazer comidas em casa e trabalhar com delivery, no caso, entendeu? Bacana.
Aí o que acontece? A gente fez um cardápio diferenciado semanalmente, a gente trabalha com marmitas hoje em dia, e na quinta-feira a gente usa a quinta-feira para fazer a quinta-feira do marisco, que no caso é o caranguejo, é o polvo, o camarão, camarão alho e óleo, e vários pratos variados, entendeu? E a gente tem tido um bom retorno, porque, enfim, a gente, no caso, atende uma demanda boa, a gente chama os motoqueiros, e, para mim, inovou. No caso, quando acabar tudo isso, eu vou permanecer com o negócio, porque eu já tinha isso em mente, e deu uma melhorada bem boa no orçamento da gente, entendeu? Ok. Então é isso aí. Acho que você teve agora que se reinventar. De início, você ficou com medo do que você ia fazer? Como é que você ficou inicialmente? Você desesperou? No começo, eu ainda passei, assim, um mês, mais ou menos, em casa, um mês e meio de mãos atadas. Aí vinham as dívidas, aí veio aquela preocupação, né, que todo ser humano tem, que é as dívidas de casa, diária. Então, eu usei de pronto a minha ideia que eu tinha já de abrir um restaurante ou algo parecido. Eu aproveitei a pandemia para, no caso, eu já ganhar a minha clientela antes que isso acabe, porque quando acabar eu já vou estar com a clientela bem grande, e no caso, quando acabar essa epidemia, eu já vou estar bem avançado na frente, entendeu? Agora Então, você não vai sair mais desse ramo, você vai permanecer nesse ramo. Vou, com certeza, não posso parar mais não, porque eu peguei umas lojas, tá entendendo? Que no caso a gente faz marmita para lojas, aí no caso tem umas lojas que eu estou abastecendo de marmita, então todos eles já pediram para quando eu encerrar a pandemia que eu não pare mais com o negócio. E é um negócio bem bom. Descobrir um talento que você, a pandemia por esse lado, fez você descobrir um talento que você tinha e estava guardado, né? Sim, senhor, senhor. E eu gosto muito, é muito prazeroso, eu gosto muito de cozinhar, porque eu acho satisfatório você ver no rosto de uma pessoa que está comendo uma coisa que gosta, tá entendendo? E tá me dando fome, viu, essa conversa. Eu quero provar a sua comida depois, viu? E é do seu caso também. Senhor. Tem o nosso Instagram aí, qualquer coisa, se eu quiser estar olhando. Pode falar, qual é o seu Instagram? O meu é Temperos do Glaglá, @Temperos do Glaglá. Tá ótimo, então. Tá bom? Do Glaglá, isso? É, Temperos do Glaglá. Ah, depois eu quero provar. Um abraço a você, tudo de bom, viu? Obrigado pela sua participação. Grande abraço. Tá, obrigado. Em seu caso também, vocês estão no Instagram. Estamos. No restaurante também. O Instagram, Pode falar qual também, é o Instagram do restaurante? Não lembro agora, mas daqui a pouco... É Vó Maria qualquer coisa. É Vó Maria. Tá certo. Bom, nós temos também a participação do Valmir Brito por telefone. Olá, Valmir, você tá bem? Tudo bem, Bispo. Tudo bom. Valmir, quais foram os problemas que você teve nessa pandemia? Você continua trabalhando, você perdeu o emprego, você teve que se reinventar. Como é que está a sua situação? Logo no início da pandemia, Bispo, eu tive o meu contrato de trabalho, que era contrato, né, por 3 meses. Eles me demitiram na experiências, né? Uma empresa terceirizada a qual eu trabalhava, então eles preferiram não arriscar continuar comigo num momento tão crítico. Então eu fui demitido e eu tive que procurar o que fazer, né? Hoje eu estou fazendo bico. Eu trabalho com justamente o delivery, né? Eu tenho uma moto e hoje eu trabalho fazendo entrega à noite. À noite você está fazendo a entrega, você não presta serviço só para um restaurante, você presta serviço para vários. Na realidade eu conheço algumas pessoas e eles me ligam e como não é nada certo, são coisas incertas no decorrer da pandemia, então quem me ligar eu vou, presto serviço e recebo na hora, entendeu? Antes você trabalhava com o quê? Eu era supervisor de uma empresa terceirizada, supervisor de zeladoria. A empresa não volta mais? Não, ela continua funcionando, só que como eles cancelaram meu contrato de trabalho por causa dessa pandemia, eles me demitiram nos 3 meses de experiência. Entendi. Quer dizer, você teve que se reinventar, você já tinha moto ou você adquiriu agora, recente? Eu tive que adquirir, eu nem tinha porque eu não queria mais andar de moto, mas eu tive que me render a voltar a andar de moto, porque senão, como é que eu ia sustentar minha família, né? É verdade, entendi. Pois tá bem, Valmir, que Deus te abençoe, tudo de bom para você, que dê tudo certo aí para você, tá bom? Obrigado pela sua participação. Bem, nós estamos também com a dona Lina, ela é proprietária do restaurante Sabor Caseiro, para saber também com ela como que está sendo esse período de pandemia para o restaurante dela. Dona Lina, a senhora está bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bom? A área da senhora, então, é alimentação, é restaurante, não é isso? Isso.
né? E como que está sendo nesse período agora da pandemia no restaurante da senhora? Tá difícil, né? Uhum. As coisas estão difíceis, a gente está com muita dificuldade. Assim, a gente está conseguindo vender delivery, mas a gente não consegue vender 10% do que nós vendíamos. A gente teve que demitir 52 funcionários. 52 foram demitidos? Estamos numa situação difícil, né? 52 funcionários, é isso? 52 funcionários nós demitimos. Meu Deus do céu. Quer dizer que então as vendas caíram, a senhora está conseguindo vender 10% do que vendia, é isso? Eu acho que nem 10%, viu? É mesmo? Nem 10% do que nós vendíamos a gente está conseguindo vender. Qual a expectativa da senhora agora, né, nesse segundo semestre, com o retorno agora das atividades aí gradativo? Olha, eu não sei nem dizer, viu? Mas a gente está acreditando que a gente está torcendo, né, para que dê tudo certo. Mas as minhas perspectivas estão meia ruim, entendeu? Porque a gente sabe que ficou muita gente desempregado. Muita gente, eu acho que a economia vai ficar, como é que se diz? As pessoas não vão ter as condições financeiras de ir para shopping, que a gente trabalha com shopping, né? Uhum. As pessoas não vão ter, por ter muita gente desempregada, muito empresário que está fechando, muitas lojas fechando, falindo, entendeu? Então, assim, está muito difícil. Tá bom, mas que Deus possa guardar e proteger a vida da senhora, também o empreendimento da senhora e de todos os funcionários também, viu? Vamos torcer para que dê tudo certo, pedir a Deus que venha tudo melhorar agora no segundo semestre, né? Assim, a gente vive pela fé, né? Então, assim, por a fé que a gente tem, a gente acredita que pode ser que seja bem melhor, né? Mas, como eu estou lhe dizendo, se a gente for pro que a gente escuta na televisão, por isso, por aquilo, a gente vê que as perspectivas da gente não são muito boas. Pois está bem, dona Lina. Um abraço para a senhora, para o seu esposo e para todos aí do restaurante, viu? Sabor Caseiro. Grande abraço para a senhora. Obrigada. Bom, antes de encerrarmos o programa de hoje, gostaria de convidar o apóstolo Freitas da Silva, que é presidente da Igreja Evangélica Templo de Adoração, para fazer uma oração pelo nosso estado, a capital e por todo o povo, né, que está ligadinho aqui no nosso programa. Apóstolo, é com o senhor. Bispo Ronaldo, falamos da igreja essencial. A igreja essencial por quê? Porque a igreja entra em lugares que dificilmente alguém quer entrar. A gente cuida das pessoas fisicamente ruim, cuida das pessoas espiritualmente ruim, cuida das pessoas psicologicamente ruim. Por isso que a igreja ela é essencial. Cuidamos de pessoas muitas vezes que a sociedade não quer. Trabalhamos com pessoas que são rejeitadas pela família, são rejeitadas pelos amigos, e aí é onde nós entramos com a igreja. Por isso a igreja ela é essencial, não só para um estado ou para uma nação, até para o mundo. Diante dessas crises, a igreja ela tem uma facilidade de entrar nos lugares difíceis. Convidamos as pessoas para orar hoje pelo nosso país, pelas pessoas que estão perdendo seus empregos, que são muita gente, pelas empresas que estão falindo. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta hora, Senhor, nos levantamos para clamar pelos empresários do Brasil, clamar pelos empresários do Ceará, clamar pelos aqueles que trabalham, Senhor, que sofreram a perda do seu trabalho. Meu Deus, após essa pandemia, muitos irão padecer ainda mais, mas o Senhor ouve a oração daquele que clama. Por isso nós clamamos, Senhor, neste dia de hoje, para vermos essas vidas restauradas. Meu Deus, entra naquele lar que a despensa já acabou, os seus alimentos. Entra, Senhor, nessa família que a tristeza já entrou porque não sabe o que fazer. Meu Deus, entra na vida daqueles que estão desorientados. Muitos estão desorientados, Pai. Muitos precisam de um milagre, Senhor. E nós cremos nesse milagre. E oramos nessa hora por este milagre. Que ele possa entrar na vida de cada pessoa que nos escuta agora. Na sua casa, talvez no meio da rua, em algum lugar.
Que a mão do Senhor os alcance, Pai, e que o milagre aconteça na vida deles, para a glória do Teu nome. Amém. Apóstolo Freitas, que Deus abençoe o senhor, a todos aí da igreja Templo de Adoração. Bem, estamos chegando aos minutos finais do nosso programa, mas eu queria aqui agradecer, doutor Ricardo, pela sua participação aqui no programa e as suas considerações finais. Um abraço, Ronaldo, e abraço ao Carlos e a todos que estão nos assistindo, né? Que a gente tenha, como disse o Ronaldo, tem que ter muita fé e muito empenho, tem que ser empreendedor, tem que aproveitar esse momento para encontrar alternativas e ter uma perspectiva de que torcer que o pior tenha passado e que agora a gente tem só que entrar num processo de recuperação, né? E de que a gente lá do Conselho Regional de Economia está sempre disponível, né? A gente tem o nosso Instagram também, sempre tem as lives lá. Pode comentar qual é o seu Instagram, doutor Ricardo. Corecon Ceará, né? E tem o meu também, Ricardo Coimbra Oficial. A gente está sempre dando bastante entrevistas, falando sobre economia, né? E sobre finanças. Então, às vezes, as pessoas acompanham também para saber, né? Se pode se orientar alguma coisa. Vou passar a segui-lo a partir de hoje, viu? Já. Pronto. Aí tem o Instagram do Corecon, todas as terças e quintas, a gente sempre faz lives, né? Com outros economistas e com pessoas relacionadas com a economia. Nesse período agora da pandemia, a gente está fazendo isso de forma efetiva, né? Está sendo bastante interessante porque a gente está sempre debatendo, discutindo, buscando soluções, orientações e porque a sociedade nesse momento ela precisa muito disso, né? Ela precisa de alguém que possa lhe dar algum norte, alguma orientação e para gerar essa perspectiva, como a própria Dona Lina falou, ou seja, às vezes você não sabe o que fazer, né? E às vezes a gente que tem um pouquinho mais de conhecimento, a gente pode ajudar, a gente pode contribuir com a nossa sociedade, né? Com todos juntos, né, somos mais fortes. Esse é sempre o lema que a gente pensa, ou seja, a gente buscar unir forças, né, para resolver os problemas da sociedade. Com certeza. Muito obrigado, doutor Ricardo. E espero entrevistar aqui novamente no programa em breve. Estaremos sempre muito bom, viu? à disposição. Muito obrigado. Bem, e para que tudo possa dar certo, a gente sabe disso também, é que as pessoas possam aí utilizar máscara, né, continuar lavando as mãos, álcool em gel, todos os cuidados, porque realmente se aumentar, a gente sabe que poderá fechar tudo de novo, né? Então a gente espera que toda a população possa se conscientizar e continuar com os cuidados. Seu Carlos, queria lhe agradecer aqui também, tá, pela sua participação no programa. Eu quero agradecer vocês, Ronaldo, Ricardo, renovar minhas estimas. Foi muito bom, o papo passou muito rápido. Foi muito rápido. E eu queria deixar a seguinte mensagem para você que é empresário. Nós temos dois vetores. Imagine uma moeda, cara ou coroa. Pandemia e economia. Nós não podemos politizar isto. Nem para a esquerda, nem para a direita. Esquece isso. Os dois vetores que nós temos que usar é para cima ou para baixo. Então, positivo e para cima. Exato. Então, é o único caminho que nós temos. E eu queria dizer para vocês o seguinte: nada melhor criar alternativa nas grandes crises. Então, pensem com calma. Tudo uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Com calma que você vai achar a saída. E nós já estamos de volta. E é nas tempestades que se conhece o Brasil, Ronaldo, só para fazer um comentário, o Ricardo sabe melhor do que eu, o Brasil tem uma característica. Imagine uma floresta que pega fogo, a primeira chuvada, ele brota novamente. Tudo verdinho. A Ásia, daqui a pouco, eu diria daqui muito pouco tempo, nós vamos estar aqui ainda para ver isso, nós vamos alimentar a Ásia e o mundo. Nós temos essa característica. Nós somos um dos 5 países que temos as coisas naturais. Minério. Nós temos minérios aí que 100% dos países de primeiro mundo dependem da gente. Então é só ter calma e traçar estratégia. Com certeza. Que já a gente está de volta. Ok. Muito obrigado, seu Carlos. É isso. Bem, você pode acessar também as nossas redes sociais, tanto Facebook como Instagram, que é o 10 Ronaldo Martins. Quero agradecer a audiência dos telespectadores e aos seguidores das minhas redes sociais pela participação no programa de hoje. Estamos encerrando mais uma edição e lembrando que você também pode fazer parte do programa Contraponto junto com a gente. Envie sua sugestão de reportagem, denúncia, crítica ou reclamação para o nosso WhatsApp, que é o 085 99954
1010. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo programa Contraponto. Que Deus abençoe a todos.